Nós vamos, irmãos, prosseguir no Evangelho de João, capítulo 4. Abramos juntos a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós começamos a estudar os versículos 43 ao final do capítulo 4, que é o registro do retorno de Jesus para a Galileia, e o segundo e único e último milagre que ele faz na região. Curiosamente, você vai encontrar Jesus realizando esse milagre em Caná. É o segundo milagre que ele faz. O primeiro deles é lembrado aqui na passagem, quando o Senhor Jesus ele transformou água em vinho. Este é o primeiro milagre que ele realiza no início de seu ministério. João capítulo 4, a partir do versículo 43. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Nós já vimos a primeira parte, eu diria os 2 primeiros versículos, na verdade, desta última sessão aqui, do capítulo 4 do Evangelho de João. E o que nós vamos ver a partir do versículo 45, observem mais uma vez. Quando Jesus chega a Galileia, isso traz mais uma vez à tona a inconstância e também a superficialidade da natureza humana. Por que razão? Por 20 anos, Jesus, como homem, viveu na Galileia. Pouco ou quase nada nos é informado sobre esse tempo que precedeu o seu ministério público. Mas nós sabemos, e a Bíblia diz isso, que Jesus, durante toda a sua vida, ele realizou bem, ele fez coisas boas. Seu estilo de vida, seus caminhos, seu comportamento, todos os seus atos devem certamente ter sido destacados durante a sua vida entre os galileus. E a verdade é, irmãos, que se os homens dos dias de Jesus, os seus concidadãos, tivessem o mínimo de discernimento espiritual, eles perceberiam imediatamente que Jesus de Nazaré não era um homem simples, mas ele era o Santo de Deus. Ele era aquele tão esperado por Israel. Mas eles estavam cegos para enxergar sua glória. De modo que a vida perfeita que Jesus traçou entre eles, por conta da inconstância e superficialidade tão comuns aos seres humanos, impediu-os de observarem, de notarem, de perceberem quem de fato era Jesus. Eles não conseguiram ver isso enquanto Jesus viveu entre eles. Mais uma vez, isso reforça o fato do que Jesus falou no versículo 44.
O Deus encarnado estava entre eles, mas ainda assim era desconhecido e irreconhecível. O profeta não tem honras na sua própria terra. Mas veja, agora as coisas mudam. Como é que Jesus volta para Galiléia? Jesus não volta mais como o humilde carpinteiro que os deixou por um tempo. Ele agora já começou o seu ministério público, ele já passou por Jerusalém, ele já corrigiu os abusos que encontrou no templo, na casa de seu pai, e ali, diz o capítulo 2, ele realizou muitos milagres. Voltem para o capítulo 2, rapidamente, e lembrem-se do que nós vimos no versículo 23. Versículos 22 e 23 do capítulo 2. Diz assim: Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Isso após a purificação do templo. No versículo 23 diz assim, do capítulo 2: Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Quando você chega no capítulo 4, o que você encontra comigo? Muitos dos galileus que estiveram presentes na festa da Páscoa também testemunharam das obras maravilhosas realizadas por Jesus e ficaram muito impressionados. Eles ficaram admirados, porque este homem caminhou tanto tempo entre eles, e eles nunca perceberam isso, nem pelo seu testemunho, nem pelo seu estilo de vida, nada, absolutamente. Então, quando eles voltam para casa, sem dúvida, eles testemunhariam que viram em Jerusalém. E agora, quem está retornando para a região da Galileia? O próprio Jesus. Como é que ele é recebido? Diz aí o versículo de número 45, ele é recebido imediatamente. Quando ele chega a Galileia, os galileus o receberam. Agora Jesus havia se tornado famoso. Sua fama havia se espalhado por toda a região e o povo se reuniu ao seu redor. O povo se reuniu ao seu redor. Veja que lição impressionante, irmãos, e ela ainda hoje se repete entre nós. Essa é a natureza do homem. Essa é a natureza do homem. Deixe um homem que viveu em sua terra natal, em relativa obscuridade, deixar esse lugar por um tempo, tornar-se famoso em seu estado, país ou até mesmo fora do país, e depois observe quando ele volta para a sua origem. A história sempre se repete. Quando alguém passa por isso, por exemplo, um jovem de uma região muito simples, ele vai tentar a vida na cidade grande e ele se torna famoso. Ele se torna um grande jogador de futebol e ele volta depois para sua terra. Como é que ele é recebido? Gente que nunca ligou para ele vai dizer que sempre foi seu amigo. Moças que nunca olharam para ele, porque ele era uma pessoa extremamente insignificante, agora reivindicam a sua atenção e querem tê-lo como um companheiro. Não é de se admirar quando muitos aparecem e dizem assim: eu sou parente dele, ele é da minha família, eu já o conheço há muito tempo. A natureza humana, irmãos, repito, ela é muito inconstante e superficial. E qual é a lição de tudo isso? É nos mostrar, nos revelar um alerta para que
cuidemos do nosso próprio coração e também não depositemos a nossa esperança, a nossa confiança e a nossa fé em homem algum. Mas valorizemos ainda mais a fidelidade daquele que não muda. Jesus saiu da sua terra e voltou para a sua terra o mesmo. Eles que não viram, mas ele sempre foi o mesmo. Que a nossa devoção, o nosso amor, a nossa fidelidade não esteja em homem algum, mas esteja naquele que não muda, e o seu nome é Jesus Cristo. Que isso também nos chame a atenção para o fato de que a inconstância e superficialidade da nossa vida humana hoje tem se tornado muito mais evidente na maneira superficial e inconstante como nós vivemos nas redes sociais, e muitas vezes isso é uma ilusão, não é a realidade dos fatos. Nós julgamos rapidamente alguém pelo que ela posta, ou então achamos que ela é alguma coisa além do que é, simplesmente por aquilo que ela põe ali. Mas a rede social, ela na verdade apenas revela aquilo que está em nosso próprio coração. O interesse por atenção, por reconhecimento, por ser admirado e visto por alguém, mas não esconde ainda assim a nossa inconstância e superficialidade. Isso é importante, irmãos, porque Jesus vai tratar com os galileus de forma muito interessante, porque ele vai até eles, como nós já vimos, mesmo sabendo a postura que eles tinham e a rejeição que sofreria. Ele poderia ter ficado em Samaria, onde grandes coisas aconteceram e era o lugar menos provável de que tantas conversões acontecessem, mas ele tinha um chamado, ele tinha um ministério a ser realizado na Galileia, e para lá ele volta. E aí o que é que vai acontecer? Veja, a partir do versículo 46, há um registro de uma segunda cura ou milagre realizado por Jesus. Um segundo milagre, na verdade uma cura agora. O primeiro milagre na Galileia, ou em Caná da Galileia, foi a transformação da água em vinho. Versículo 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Por que razão o apóstolo registra esse fato? Por que deveríamos saber onde o Senhor estava quando realizou o milagre de curar o filho de um nobre, de um oficial de um rei? Pelo próprio termo nobre ou oficial, nós já sabemos que ele não era judeu. Por que depois de mencionar Caná da Galileia, João faz questão de acrescentar onde da água fizera vinho? E por que dizer no último versículo do capítulo, vejam novamente no versículo 54, foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia? De imediato, irmãos, fica evidente para nós que colocar lado a lado os dois milagres realizados por Jesus em Caná da Galileia indica que o Espírito Santo desejava mostrar para a igreja uma conexão entre esses milagres, que existiu algo em comum entre eles. E veja, quando nós observamos isso, percebendo o que os dois milagres tentam revelar, nós vamos notar que uma série de comparações, elas são vistas à medida em que nós lemos o Evangelho e percebemos o propósito disso aí. Não foi sem razão que esses milagres eles foram colocados lado a lado. Por quê? Em primeiro lugar, as duas cenas, elas acontecem no terceiro dia.
Veja que no capítulo 2 você tem esse registro, versículo 1 do capítulo 2: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Versículo de número 43, do capítulo 4: passados 2 dias, partiu dali para Galileia. Então você tem as duas cenas acontecendo especificamente no terceiro dia. Segundo lugar, quando Maria, mãe de Jesus, veio até ele e lhe disse que não tinha vinho, ele a repreendeu. Vocês lembram disso? Ele diz no versículo 4 do capítulo 2: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E quando o nobre oficial do rei, ele pede a Jesus que cure o seu filho doente, Jesus também vai fazer a mesma coisa. No versículo de número 48, ele diz assim: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Terceiro, em cada caso, vemos a resposta obediente feita por aqueles a quem o Senhor deu ordens. Quando ele ordena no casamento em Caná que fossem feitas tais coisas, as pessoas obedecem. Sua mãe diz: tudo o que ele disser, façam. Do mesmo modo, você vai encontrar no versículo 50 do capítulo 4, o oficial do rei também crendo na palavra que Jesus lhe disse. Quarto lugar, em ambos os milagres, o que é que nós percebemos? O que é que nós vemos? Isso é muito importante. Vemos a palavra em ação. Em cada milagre, o Senhor não fez nada além de falar. Essa é a lógica da Escritura. A igreja de Cristo é um povo que se reúne para ouvir a Cristo falar. Como ele fala, por meio da sua palavra. Como ele a comunica, por meio da pregação ou do ensino da sua palavra. Os milagres realizados por Jesus revelam a sua palavra em ação. Em cada um desses milagres, ele não fez nada além de dar ordens. Ele não fez nada além de falar. Quinto, nas duas narrativas nós encontramos a menção ao conhecimento do servo. No capítulo 2, versículo 9, nós lemos assim: tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. No versículo 53 do capítulo 4, nós temos o registro, ou no versículo 51, melhor falando, nós temos o registro. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Você tem alguém testemunhando o fato dito por Jesus, a pessoa que se dirigiu a ele. Você tem a pessoa de um servo tomando conhecimento de que o milagre foi feito, antes mesmo que a pessoa pudesse vê-lo. Sexto, em cada caso, a sequência foi que aqueles que testemunharam o milagre de Jesus, eles acreditaram na palavra de Jesus. Eles creram na palavra de Jesus. No capítulo 2, versículo 11, diz que os seus discípulos creram nele. E no versículo 53 do capítulo 4, nós lemos que o oficial do rei, e não somente ele, mas toda a sua casa, todos eles creram em Jesus. Então, o milagre testemunhado fez com que aqueles que o testemunharam crescem no nome de Jesus. Em sétimo lugar, há uma semelhança bem planejada de como as duas narrativas elas se concluem. No capítulo 2, versículo 11, diz que este foi o princípio dos milagres que Jesus iniciou a partir da Galileia.
Versículo 11 diz assim, do capítulo 2: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. No final do versículo do capítulo 4, no versículo 54, diz que foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Você tem aqui, irmãos, um outro exemplo importante de comparar lado a lado dois acontecimentos importantes revelados na Escritura, buscando entender a razão, os contrastes, o seu valor. Veja, são dois milagres que, embora separados pelo tempo e também pela narrativa, ocorrem no mesmo lugar e, como eu disse introdutoriamente, são os únicos milagres registrados que Jesus fez em Caná da Galileia. Há uma importância nisso. E nós vamos ver à medida em que seguirmos aqui a sequência do texto. Então, o texto diz, no capítulo 4, que o filho desse oficial, ele estava doente. Ele estava em Cafarnaum, na verdade. Voltem para o capítulo 4, por favor. Versículo 46 diz: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. O próprio termo, como eu disse, mostra que ele pertencia à corte real, ele pertencia à corte de Herodes. Ele era um homem de posição, ele era um homem que tinha certamente recursos, porque o versículo 51 diz que ele tinha servos, então não era uma pessoa qualquer, ele tinha gente servindo a ele. Mas o que nos chama a atenção aqui, nem a sua posição social, nem a sua riqueza o isentaram das tristezas mais comuns, inerentes à alma do homem. Dinheiro, poder, posição social, não livram o homem do problema do sofrimento e da morte. Lembrem-se que o livro dos Reis registra a história de um grande homem chamado Naamã, poderoso, mas ao mesmo tempo leproso. Aqui você tem, no Evangelho de João, um nobre, mas qual o estado da sua casa? Qual a situação de seu filho? Ele estava à beira da morte. Os ricos têm os mesmos problemas que os pobres têm. Eles podem experimentar uma condição melhor nessa vida em alguns termos. Eles podem viver em boas casas, eles podem ter melhores bens, eles podem experimentar de boa comida e bebida, prazeres da vida, mas no final de tudo, passam pelos mesmos sofrimentos que aqueles que têm pouco também passam. E aqui nós chamamos a atenção para uma realidade que deve guardar o nosso coração. Os cristãos precisam tomar cuidado para não depositar suas esperanças e fé nas riquezas ou nos valores deste mundo. O bispo Ryle disse certa vez que essas riquezas são confortos incertos, certos cuidados, porém confortos incertos. Não há dúvida de que este homem tentou o que pôde fazer para melhorar o estado de saúde de seu filho, mas logo ele iria concluir o seguinte: o dinheiro não é todo poderoso. Muitos investem tempo, saúde, trabalho naquilo que está longe de ser o que só o Senhor é, todo-poderoso. O dinheiro não pode comprar felicidade, o dinheiro não pode garantir saúde, o dinheiro não pode manter casamento. Há tanta doença, irmãos, entre os ricos como entre as pessoas mais pobres desta vida. E aquele oficial do rei estava passando por isso, ele estava sofrendo tudo isso em sua casa.
Verso 47, quando ele ouviu então que Jesus veio da Judeia para a Galileia, ele foi ter com Jesus e ele orou para ele fez um pedido, ele rogou que Jesus fosse até Cafarnaum para curar o seu filho que estava à morte. Veja que esta provação doméstica, sofrida pelo oficial do rei, ela trazia consigo uma bênção disfarçada, pois fez com que um pai ansioso pela cura de seu filho fosse até o encontro de Cristo. Isso resultaria, vocês já leram comigo a narrativa, no final de tudo, em fé. Ele iria crer, não somente ele, mas toda a sua casa, em Jesus. E a lição para nós aqui, irmãos, é que Deus usa muitos agentes, por sua providência, diferentes, para levar os homens a crer que Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Sem dúvida alguma, este versículo aqui, ou a narrativa como um todo, quando lida por nós, nos desperta a atenção, nos chama a atenção do momento que certamente já passamos em nossa vida, algum exemplo familiar, ou de amigos, ou na igreja, de pessoas enfermas às portas da morte sem Cristo, e que nós oramos e desejamos que ela seja salva. E aí nós começamos a refletir sobre quão grande é a necessidade do homem se preparar para se encontrar com o seu Deus. Como é bom também a gente pensar sobre isso nesta manhã. A passagem nos lembra, irmãos, que é bom quando os problemas têm o objetivo dado por Deus, torna-se um agente de Deus para levar um homem até Cristo, em vez de afastá-lo dele. A aflição é um dos remédios de Deus para aproximar o homem de Cristo. Por isso, tomemos sempre muito cuidado com a murmuração em tempos de angústia. Normalmente, quando nós estamos angustiados, nós somos tentados à murmuração. Aprendamos o que a Bíblia diz sobre a aflição. Aprendamos o que a Bíblia diz sobre o sofrimento. É um remédio de Deus para nos aproximar de Cristo, não nos afastar dele. Ele então roga para que Jesus cure o seu filho. Veja o versículo 47, porque ele estava à beira da morte. Veja que este oficial, nobre oficial do rei, evidentemente tinha fé que Jesus poderia curar o seu filho como um grande médico, senão ele não teria nem procurado ele. Mas a medida da sua fé era pequena. Ele tinha aprendido certamente sobre os milagres de que Jesus havia realizado em Jerusalém, ouvido que ele agora estava na Galileia, ou seja, apenas alguns quilômetros de distância de Cafarnaum, apenas 4 horas a pé, 4 horas de viagem. E ele vai até Jesus, e a fraqueza da sua fé, ela é indicada quando ele pede a Jesus, veja, no versículo 47, de que Jesus descesse com ele para curar o seu filho, ou que Jesus fosse para Cafarnaum curar o seu filho. Ele cria que Cristo poderia curar, mas ele ainda pensava que Jesus só poderia fazer isso perto do filho, não que por uma palavra ele pudesse fazer isso. Ele cria na curta distância, não na longa distância. E veja, quantos não pensam ainda assim?
E porque pensam assim, não confiam ilimitadamente em Jesus. Foi diferente de outros que nós encontramos na Bíblia? Absolutamente não. Vocês lembram de Jairo? Ele vai a Cristo e ele diz assim: Senhor, a minha filhinha está à beira da morte, eu te peço, vem, coloca sobre ela as mãos para que ela seja curada e ela viverá. A mulher do fluxo de sangue, se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Marta exclamou: Senhor, se estivesses aqui, Lázaro não estaria morto. Veja, essa é a nossa característica humana, por isso a gente não deve censurar esses personagens, mas devemos nos enxergar neles e enxergar a nossa própria incredulidade. Parece que às vezes a gente pensa que o Senhor, Ele só pode agir se Ele estiver perto e não longe. Agora, muito diferente deste oficial era a fé daquele centurião. Vocês lembram, Mateus capítulo 8, ele pede para o Senhor curar o seu servo, e Jesus, nesse caso do centurião, Jesus diz assim: tá bom, eu vou com você. Veja que nesse caso Jesus não vai com o oficial do rei, mas no caso do centurião, em Mateus 8, Jesus diz assim: tá bom, eu vou com você, eu vou até lá. Mas vocês lembram que o centurião falou: não, eu não sou digno de que venhas até a minha casa. Não, eu não sou digno que estejas debaixo do meu teto. Basta uma palavra. Se o Senhor der essa palavra, meu servo será curado. Você vê que o exemplo é diferente. Então, este nobre aqui, ele vem de uma forma e ele aborda Jesus de uma forma diferente. O centurião de outra. E ambos eram gentios, eles não eram judeus. Ambos eram homens de posição. Ambos vieram a Cristo em nome de um membro doente de sua família. O nobre oficial do rei por seu filho, o centurião por seu servo. Mas veja, a atitude que eles tomam é extremamente diferente. E mais uma vez, percebam, essa comparação e contraste, ela nos ajuda a enxergar até mesmo como nós caminhamos neste mundo, como é a nossa vida de fé, como nós nos comportamos perante Cristo. Verso 48, então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus aqui repreende o oficial do rei. É uma repreensão que ele faz. Ele não apenas o repreende por sua fé ser fraca, mas ele até agora não entendeu a sua posição. Ele estava dizendo ao Senhor o que ele deveria fazer, como ele deveria agir. Ele roga ao Senhor que vá à casa dele. Jesus então responde dizendo: você está exigindo sinais de mim antes de confiar totalmente o caso de seu filho em minhas mãos. É o que você está fazendo. Antes de confiar a mim o caso de seu filho, você está querendo ver sinais, assim como os galileus só estão me recebendo bem agora, porque eles estão sabendo que eu fiz milagres. E este aqui, irmãos, é um grave erro que muitos cometem quando se aproximam de Jesus. Esta é a presunção característica dos homens dos nossos dias quando se dirigem aos templos. Eles querem dizer a Cristo o que fazer, como agir, como ele deve ser. Isso, irmãos, se desenvolve de maneiras diversas. Na maneira como nós dizemos que Cristo deve ser adorado, da maneira como nós dizemos que queremos viver o Evangelho,
na maneira como nós dizemos que entendemos a palavra, na maneira como nós dizemos que Cristo é, e aí nós o desenhamos do jeito que a gente quer. Quanta presunção! A gente não tem autorização para isso. Nós não temos autorização para isso. Nós precisamos entender quem é de fato Jesus, o Deus homem. Não podemos declarar os nossos termos ao Senhor de toda a terra. Nós precisamos enxergar e vê-lo trabalhando à sua maneira. Qual é a resposta de Jesus? A menos que você veja sinais e maravilhas, você não vai acreditar. O que isso traz à tona? Olha a comparação com o capítulo 2, a onisciência de Cristo. Ele conhecia o estado do coração daquele homem, como ele conhecia o estado do coração daqueles que se empolgaram com o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, como ele conhece o estado do nosso coração hoje. Esse é Cristo. O oficial do rei tinha uma certa dose de fé, mas ele tinha medo de se comprometer totalmente com aquilo. Quem sabia disso? Ninguém, exceto Cristo. E, portanto, Cristo se dirigiu a ele dessa forma. Veja como ele age. Isso nos mostra que é uma palavra urgente, uma palavra que muito precisamos. Porque, irmãos, não é de fato nesse ponto que nós falhamos com frequência. Nós pedimos a Deus uma certa coisa e temos uma certa medida de fé de que Ele nos dará isto, mas no intervalo de espera, a simples palavra de Deus não é suficiente para nós, porque nós queremos um sinal. Você ouve um sermão, você ouve o assim diz o Senhor, você ouve a palavra de Deus diz, mas não é suficiente. Você não aceita, você quer um sinal. Ou novamente, estamos empenhados em algum serviço para o Senhor, mas aí nós estamos sem fé de que nosso trabalho resultará em algum fruto para Ele, porque nós não estamos vendo ainda o fruto aparecer. Jesus fala antes disso para os seus discípulos: aos que semeiam e aos que colhem. Mas tudo na vida do crente deve ser uma caminhada de fé. E nós não experimentamos grandes e ousadas coisas porque nós não cremos na palavra de Cristo e nós não fazemos o que Ele manda. E aí nós ficamos impacientes, nós ansiamos por um sinal. Não é assim que acontece? Talvez essa seja a verdade a seu respeito hoje, me ouvindo aqui. A menos que eu veja sinais e maravilhas, eu não vou acreditar. E nós não temos experimentado isso por vezes. Não temos todos nós motivos para clamar nesta manhã, assim como aquele que disse: Senhor, eu creio, ajuda na minha falta de fé. Quem está envolvido na obra e no serviço do Senhor, lembrar que a palavra de Deus, ela não tornará vazia. Será que isso não é suficiente para nós? E a pergunta é: por que ainda assim pedimos sinais? Se Deus mesmo disse: se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu vou ouvir vocês. Não seria a promessa de Cristo suficiente? Eu pergunto novamente, por que nós ainda ansiamos por sinais? Versículo 49, rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Veja que o nobre ainda resiste a se entregar sem reservas nos braços de Cristo. Entretanto, observem que o espírito com que ele recebe a repreensão do Senhor
é de continuar rogando ao Senhor que tivesse misericórdia do filho dele. Ele não fica zangado quando exortado, mas em vez disso, ele sofre a palavra de exortação e continua com uma importunação piedosa. Ele continua a defender a sua causa. Ele não se aborrece de Cristo. O nobre disse: Senhor, desça antes que meu filho morra. Você que é jovem não deve deixar de ler um famoso livro, é um livreto do Bispo Ryle, chamado Uma Palavra aos Jovens ou Uma Palavra aos Moços. Excelente livro para você ler no domingo. Falando sobre essa passagem, Ryle diz o seguinte, ele tem uma palavra útil sobre isto, para os jovens. Ele diz assim: há aqui uma lição salutar para os jovens. A doença e a morte atingem tanto os jovens como os velhos, mas os jovens demoram a aprender esta lição. Pais e filhos tendem a fechar os olhos aos fatos claros e agir como se os jovens nunca morressem jovens. Um parêntese aqui para o Bispo Ryle. Eu já perdi a conta de funerais que já fiz, e já fiz funerais de jovens. Mas me impressiona toda vez que eu vou a um cemitério, e por curiosidade, eu saio olhando as lápides, para ver as datas daquelas pessoas que foram sepultadas ali. E pasmem, muitas são jovens, muito jovens, muito jovens. Ryan continua e diz: as lápides em nossos cemitérios mostram quantos há que nunca alcançaram a condição madura de um homem. A primeira sepultura cavada na terra foi para um jovem. O primeiro que morreu no mundo não foi um pai, mas um filho. Conclui Ryle: aquele então que é sábio nunca contará com confiança que terá uma vida longa. É parte da sabedoria, conclui o pregador anglicano inglês, é parte da sabedoria estar preparado. Eu acho curioso quando hoje, por conta da longevidade tão comum a nós, quando alguém morre já mais velho, nós dizemos que ele morreu jovem, né? 70 morreu jovem, não, 70 já é uma idade boa, bem vivida, graças ao Senhor. 80 ainda mais. Mas isso não deve isentar a responsabilidade dos pais de preparar desde cedo seus filhos para encarar a morte. Por quê? Porque jovens também morrem. Jovens também morrem. A minha esperança é que estas palavras, elas alcancem os corações dos pais nesta manhã, porque veja a ação deste pai que veio até Cristo em nome de seu filho. E aprendamos juntos um exemplo que deve ser imitado. Você está preocupado com o bem-estar da alma de seu filho? Se você não estiver, quem estará? É seu dever fundamental ensinar a ele a palavra de Deus. É seu santo privilégio trazê-lo em oração a Deus todo dia. Veja, não vejam a igreja como um lugar que apenas deve atender os seus caprichos. Não vejam a igreja apenas como um lugar que tem que atender os seus desejos. O pastor tem que me batizar. O pastor tem que me casar. O pastor tem que batizar os meus filhos.
Isso sem nenhum compromisso com a igreja. O que nós queremos com isso? O que é fazer uma pública profissão de fé e ser batizado? Se não assumir um compromisso de seguir a Cristo até o fim. O que é trazer os filhos à igreja? E pais, vejam, muitos não têm cumprido esses votos. Vem, fazem festa, tira foto com o pastor e não traz o filho para a igreja. Mas quer batizá-lo? Não faz sentido, não faz. O selo marca o voto que você faz diante de Deus, não é diante do ministro, de que você vai levar as coisas a sério. A escola dominical é importante? É importantíssima. Nós oferecemos, nesse último fim de semana, um curso muito importante para preparar os nossos professores do ensino infantil e também outros que desejam entrar. Mais uma vez, a igreja de Aracaju cumpre um papel importante, recebendo outras igrejas, trazendo pessoas capacitadas, fazendo tudo com zelo, com esmero, com dedicação, mas não é prioridade dos professores ou da escola dominical aquilo que é responsabilidade dos pais. Eu não devo entregar o meu filho à escola dominical, eu devo trazê-lo para a escola dominical para que o ensino dele seja continuado, mas eu devo fazer isso em casa. Muitos pais pensam diferente. Durante a semana, eles não têm nenhuma preocupação com aquilo que fizeram no dia de seus votos, quando apresentaram seus filhos ao batismo. E quando ele chegar à beira da morte, talvez Cristo ainda tenha misericórdia dele, se você clamar ao Senhor e mudar de vez a sua cabeça. Ensine as Escrituras aos seus pequeninos desde a mais tenra infância. Treine-os para memorizar versículos como Salmo 9, versículo 17: os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Eu lembro anos atrás de uma menina que, ao assistir o Peregrino, entrou em crise. Ela tinha 7 anos. Ela ficou com medo de ir para o inferno. Ela tinha pavor, ela chorava. Ela ficou atormentada por muito tempo com isso. Quando ela viu a imagem do fiel sendo queimado por sua fé na feira das vaidades, enquanto todos riam, ela tinha medo que os seus pais sofressem a mesma coisa. Na época, alguns disseram assim: resolve o problema dela, eu acho que ela está precisando de um psicólogo aí para acompanhar. Bem, se céu e inferno não pudessem ser ensinados para essa menina, como é que ela ia conhecer a necessidade de um Salvador? Como é que se resolve isso sem falar Salmo 9, versículo 17, ou Jeremias 17, 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu, o Senhor, provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas mãos. Como apresentar a essa menina a necessidade de Cristo, sem Romanos 6, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como encaminhar os nossos filhos no caminho da vida, sem falar da escuridão, das trevas e da negritude do pecado?
como apontar-lhes a luz salvadora de Cristo, sem fazer aquilo que Salomão, como pregador, ensina em sua velhice no Eclesiastes. Deus prometeu honrar aqueles que o honram. Portanto, pais, não desanimem se vocês não conseguirem detectar qualquer resposta ainda, mas descansem na promessa. Lança teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás novamente. A semente ficou plantada. Seu filho pode ter se afastado, mas a semente ficou plantada. O que fazer? Olha o exemplo do oficial do rei. Senhor, desce até minha casa. Senhor, desce e cura o meu filho. O nobre disse isso. E a resposta de Cristo a este pedido revelou as perfeições do Redentor. Este oficial do rei tinha uma posição elevada, como eu disse, provavelmente era membro da corte de Herodes, o rei. Para qualquer homem governado por considerações e princípios carnais, essa seria uma oportunidade boa para Jesus, né, de se tornar conhecido, de entrar no palácio, de alcançar reconhecimento. Mas Jesus nunca pensou nisso. Jesus nunca cortejou popularidade. Jesus nunca bajulou gente influente e rica. Jesus sempre se recusou a andar nos caminhos do mundo, mas ele comia com publicanos e pecadores. Ele condescendeu com homens de baixa posição. Ele não foi amigo de príncipes e nobres. Jesus então vai falar aquilo que aquele homem precisava ouvir. Versículo 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. O Senhor Jesus nunca rejeita uma alma que o busca verdadeiramente. Pode haver muita ignorância, como de fato existe em todos nós. Pode haver muita carnalidade misturada em nossos apelos, mas se o coração estiver realmente voltado para Cristo, Ele sempre responderá. E não somente isso, irmãos, invariavelmente, Ele faz muito mais, diz a Bíblia, do que pedimos ou pensamos. E foi assim que Ele não apenas curou o filho deste nobre, mas o fez imediatamente mediante a palavra do seu poder. Como é que Jesus falou para ele? Vai, teu filho vive. Havia uma distância, como eu disse aos irmãos, entre Galileia e Cafarnaum. Jesus então vai curar esse filho à distância, ele não vai até lá, e existem algumas razões por que ele fez isso, pelo menos uma delas. Os judeus estavam em uma aliança com Deus, mas os gentios ainda, como Paulo escreveria mais adiante aos Efésios, viviam como estrangeiros. Portanto, eles não faziam parte da comunidade de Israel. Eles eram estranhos às alianças da promessa. E aí esse fato foi realmente reconhecido pelo Salvador. Jesus não vai até eles, até a casa dele, mas Jesus cura mediante o poder da sua palavra. O homem então tem uma reação, veja, versículo 50, ele crê na palavra de Jesus e ele parte. E aqui você tem um destaque nesse milagre realizado por Jesus, porque ele não desce a Cafarnaum e pega na mão daquele garoto doente, mas ele fala a palavra de poder e o menino é curado instantaneamente. No capítulo 6 de João, Jesus vai falar no versículo 63 que as suas palavras são assim. Como são as palavras de Jesus? Guardem isso, não esqueçam, as palavras de Jesus são espírito e vida. Espírito e vida, João 6,63. Aquele homem iria experimentar isso na prática. Jesus vai transmitir essa vida à distância por meio da palavra, e esta é a mesma palavra que Ele tem para nós ainda hoje.
Se Cristo pudesse curar este menino, que estava ali à beira da morte, apenas chegando até ele, a sua palavra não teria o alcance, o poder e a distância que ainda hoje ela oferece a nós. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Ele estava a 4 horas de distância da Galileia, e pela palavra de sua boca, Jesus pôde dar vida para aquele menino, do mesmo modo que ele pode dar vida eterna hoje para todo aquele que nele crê, mesmo estando assentado à destra do Pai nos céus. Uma grande distância, não é verdade? Uma longa distância. A distância, portanto, não é barreira para Jesus. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E veja que bênção. Nos mostra o poder da palavra falada, não apenas no menino que foi curado, mas também em seu pai. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Cristo, a pregação da palavra de Cristo. Quem ouve as palavras de Jesus? Quem vê essas palavras sendo pronunciadas em seus lábios? O Pai. E a verdadeira fé, a fé salvadora, então, foi gerada dentro dele, no momento em que ele ouviu a palavra de Jesus. Ele não vai levantar objeções, ele não vai fazer perguntas, mas ele vai crer naquilo que ouviu e ele vai seguir o seu caminho. Vejam, nenhum sinal foi necessário, nenhum sentimento foi exigido para transmitir segurança àquele homem. Ele creu no que Jesus disse e ele seguiu. É assim, irmãos, que a salvação chega ao coração do pecador. É simplesmente uma questão de aceitar a palavra de Cristo e crer de fato, de uma vez por todas, que esta palavra é verdadeira. O próprio fato de ser a palavra de Cristo garante sua veracidade. O nobre creu, e então ele experimentou aquilo que o Senhor ofereceu para ele. Versículos 51 e 52, já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou eles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Veja um ponto marcante aqui, nestes 2 versículos. A palavra ontem nos chama a atenção, porque, como eu disse aos irmãos, a distância entre Caná e Cafarnaum era comparativamente curta. Passava apenas 1 hora do meio-dia quando o Salvador declarou que aquele menino doente estava curado. Mas a confiança daquele homem, do pai, na palavra de Cristo foi tamanha que ele nem voltou para casa naquele dia. Ele descansou. Ele descansou na palavra de Deus que diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Ele volta para casa, ele está feliz, ele está regozijante, e sim, ele volta na certeza de que o seu filho estava à beira da morte, e agora ele sabe de fato, pela palavra de Cristo, que ia encontrar o seu filho bem. Você pode então perguntar: mas e por que razão ele questionou os seus servos? Essa é uma pergunta pertinente, né? Será que ele não tinha dúvida ainda? Será que ele, deixa eu confirmar se de fato as coisas aconteceram? Veja o seguinte, o próprio texto vai mostrando que ele vai para casa, mas ele está descansado na segura palavra de Deus. A pergunta do pai aos seus servos não foi porque ele ainda era incrédulo, mas porque ele agora se deleitaria em ouvir o relato de outras pessoas, o testemunho. Ele queria ouvir o que Cristo havia feito em sua casa pela boca dos seus servos.
John Wesley observou certa vez o seguinte, comentando esse versículo. Ele disse: quanto mais exatamente as obras de Deus são consideradas, mais aumenta a fé. Quanto mais consideramos de forma precisa as obras de Deus, escreveu John Wesley, a nossa fé aumenta. Talvez a nossa fé esteja menos fortalecida porque a gente deixou de pensar sobre isso. A gente deixou de se alegrar com as pessoas que vêm à igreja, estão chegando, estão conhecendo a Cristo. A gente deixou de se alegrar com o que o Senhor está fazendo em nosso meio, com que as respostas do Senhor às nossas orações. Quanto mais consideramos o que Deus tem feito em nosso meio, a nossa fé aumenta, ela se fortalece. Finalmente, versículos 53 e 54. Com isto reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galileia. Veja que a fé deste homem aqui não deve ser considerada diferente daquela que é atribuída a ele no versículo 50. No versículo 50, ele creu na palavra. Aqui você tem simplesmente uma repetição. Ela é trazida agora em conexão com o que aconteceu em sua casa também. E o Senhor aqui nos lembra, irmãos, que é muito difícil, é muito raro encontrar uma esposa crente e filhos crentes onde o chefe da casa, ele mesmo é um incrédulo. É muito difícil. Pode acontecer, mas em geral, um homem incrédulo conduz a sua casa à incredulidade. Um homem incrédulo, ele não narra os grandes feitos de Deus em sua casa, ele não conversa sobre as coisas de Deus em sua casa. Um homem incrédulo, ele não tem a igreja em alta conta, ele sempre está falando mal da igreja, a igreja sempre tem problemas, a igreja sempre é um lugar ruim para ele. Um homem incrédulo dificilmente conduz a sua família em aliança com Deus. Mas que exemplo esta passagem nos fornece da maneira misteriosa como Cristo age. Foi preciso um menino ser levado às portas da morte para que uma casa inteira pudesse ter a vida eterna. Às vezes o Senhor faz assim. Conheço casos de que o Senhor transformou uma casa inteira a partir da conversão de um filho. E aí o Senhor mudou radicalmente os rumos daquela família. Quantas lições, irmãos, então nós caminhamos e aprendemos no Evangelho de João. Eu penso que dentre as que nós destacamos hoje aqui, devemos guardar umas de forma muito especial conosco, em nosso coração. Eu diria que a principal delas deve ser o desafio que temos diariamente a confiar nesta palavra que nós afirmamos corajosamente é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, então eu preciso crer no que diz a palavra de Deus. Eu devo confiar que mesmo à distância, é a palavra poderosa daquele que criou do nada todas as coisas e ainda hoje sustenta todas elas. É a palavra que dá vida e a retira. É a palavra que condena, mas é a palavra que muito mais salva. Creamos e depositemos inteiramente a nossa fé no nosso maravilhoso Redentor. Que Deus nos abençoe. Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração, fazendo no Senhor guardá-la em nós,
É urgente, Senhor, a necessidade que temos em dias tão difíceis, em que a verdade tem sido atacada, de depositarmos a nossa fé unicamente na palavra de Jesus. Ela é suficiente para nós. É a palavra da vida. Suas palavras são espírito e vida. Que possamos abraçar de todo o nosso coração esta palavra, que é a palavra daquele que deu a sua vida por nós e morreu por nós, mas também morreu por nossos filhos. Que se fez o nosso Deus, mas também o Deus da nossa casa. Que promessa linda, ó Senhor, nós encontramos em João capítulo 4. Ela nos lembra do que o Senhor faria em tantos lares. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Em nome de Jesus oramos. Amém.